Neste momento, meus queridos irmãos, ouvinte da palavra de Deus, aceite a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Quero ler aqui a palavra de Deus no capítulo 3 de Evangelho de João, versículo 14. Vamos ler do 14 até o 19. Diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muito bem, aqui está a palavra de Deus dizendo que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui a palavra de Deus, muitas vezes você pode pensar assim, mas Jesus se comparou com uma serpente? Não, Jesus não se comparou com a serpente, não. Mas nós vemos que a serpente de metal que Moisés levantou é para que aqueles que estavam ofendidos pelas outras serpentes venenosas do deserto ali que estavam morrendo, aquele que olhasse para aquela serpente, ele sarava. Ele sarava, melhorava, levantava e não morria. E assim foi Jesus levantado na cruz do Calvário para tirar nós do veneno da serpente chamada Satanás, que nós estávamos envenenados. Então ele morreu para que nós não morrêssemos. Mas ele ressuscitou, está vivo, ele morreu na cruz, levou todos os nossos pecados, nossos pecados sobre ele na cruz. E muitas vezes nós não sabemos agradecer o que ele fez, né? Então por isso que está dizendo, por que que aconteceu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está garantida para aqueles que aceitam a Jesus, para aqueles que crê no Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então nós vemos aqui, todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo de uma tal maneira a ponto de dar o seu próprio Filho. Qual ser humano que teria coragem de dar o seu próprio Filho para morrer na cruz por uma humanidade, por uma multidão? Ninguém, nenhum, mas Deus foi o Pai amoroso que teve essa coragem. Ele amava o Filho dele, mas por amar a nós também, ele teve que fazer isso. A ponto de Jesus se achar assim, abandonado. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, todavia não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Ele dizia, perdoa, porque esse povo não sabe o que eles fazem. Eles estão me maltratando, mas eles não sabem o que faz. Quem crê, diz assim, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que maravilha, a palavra de Deus está falando. Então Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo, aquele que quer ser salvo, tem que ser através de Jesus e mais nada. É através de Jesus e não tem outro. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a questão do homem ser condenado é a questão dele não crer. Então ele é condenado. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então por quê? Amaram os divertimentos, amaram os bailes, amaram as brigas, amaram os vícios, né? E tudo isso treva, e não quiseram vir para a luz. Mas aqueles que vierem aceitar a ele como Salvador, será salvo, tá bom? Que Deus abençoe.